Esporte Espetacular de volta com mais Brasileirão para você. O Corinthians venceu fácil o Vasco em Itaquera. E graças a um camisa 10 que vem inspirando o torcedor pelas arquibancadas. Olha só. E aí, lembra alguém? Dizem por aí que esse cidadão parece o Memphis Depay. Já o time que o Vasco botou em campo ontem era mais difícil de reconhecer. A decisão final da escalação ela é sempre minha. O time misto do Vasco sofreu em São Paulo, graças a ele. Não, ele não. Ele. Memphis Depay foi o nome do jogo em Itaquera. Só faltou voar. De peito, ele ajeitou para o Yuri Alberto marcar o primeiro do Corinthians com 11 minutos de jogo. A combinação se repetiu no segundo gol corintiano. Mas dessa vez foi do Yuri o passe para o gol do holandês, tocando por cima do goleiro. E assim justificou os elogios da comissão técnica do Corinthians. É um cara diferenciado. Diferenciado mesmo. O estrago só não foi maior em Itaquera porque o VAR estava, de olho. A segunda assistência do Memphis no jogo seria para o gol do Matheus Bidu, que foi anulado. Falta dele no Puma Rodrigues no começo da jogada. Já o segundo gol do Memphis no jogo seria um golaço, mas o VAR viu o impedimento de Yuri Alberto. O gol que valeu foi bem mais feinho. Gol contra do zagueiro João Vitor. 3-0 Corinthians. E o Memphis, que andava sendo criticado porque não marcava havia um mês, não quer ouvir mais nada. Aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito, reforça aí a tua inscrição, deixa o like no vídeo e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, desse essa moral aí, é muito importante aqui pro canal e de graça para você, valeu? Aqui, gente, vamos falar sobre o jogo de ontem contra a equipe do Corinthians, vamos falar sobre as decisões do técnico do Vasco, Fábio Carille. Eu começo com esse assunto. O técnico Fábio Carille vem tomando algumas decisões erradas dentro do Vasco. Isso é fato. No jogo contra a equipe do Melgar, o Vasco vencia com facilidade, como quando o técnico Fábio Carille, no segundo tempo, começou a mexer na equipe, tirando jogador de ataque, colocando zagueiro, tirando meio campo, enfim, colocando volantes em campo. Então, assim, mexendo errado, permitiu com que o Melgar empatasse o jogo. Jogo fácil. Jogo praticamente liquidado pelo Vasco. O técnico Fábio Carille complicou a parada e o Melgar conseguiu chegar ao empate no segundo tempo. Por pouco não vira o jogo, hein? Perderam o pênalti ainda. Aí, no jogo de ontem contra a equipe do Corinthians, mais uma decisão errada do técnico Fábio Carille. Não vou nem entrar no mérito do jogo em si. O jogo. Não, vamos falar sobre o técnico. Ele colocou uma equipe completamente alternativa no jogo de ontem contra a equipe do Corinthians. Time do Vasco ontem. Léo Jardim, titular. Puma, reserva. João Vitor, não é super titular. Tá? Não é super titular. Mas tem sido titular. Lucas Freitas, reserva. Lucas Piton, titular. Jair, reserva. Matheus Carvalho, reserva. Paiê, reserva. Lodi Augusto, reserva. Rayan, reserva. Tietê, é reserva titular, né? O único que eu considero o mais titular desse time. 3 jogadores aqui. O Tietê dá para considerar um jogador titular. Léo Jardim, titular. Lucas Piton e João Vitor. 3 titulares só. Então, assim, que cansaço é esse da equipe? Que desgaste é esse da equipe? Que acabou uma intertemporada agora. A equipe do Vasco ficou 21 dias parada depois do término do Campeonato Carioca, gente. Fez 3 jogos e cansou? No momento da engrenagem, da equiparação física, do entrosamento. Então, assim, saiu uma informação ontem, olha só, para continuar aqui o assunto. Saiu uma informação ontem que os próximos confrontos contra Puerto Cabelo e Sport são considerados cruciais para a permanência ou não do técnico Fábio Carille. Então, ou seja, já tem pedido de demissão para o técnico. Que vem tomando decisões que eu acho que a diretoria deveria, Carille, peraí, você vai poupar o time na segunda rodada do Campeonato Brasileiro depois de uma intertemporada?
Na entrevista você fala, em algum momento eu teria que fazer, mas agora, em algum momento na metade do campeonato, um pouco mais à frente, contra um time de menor expressão, você vinha escalando um time, você acha que, sinceramente, no último jogo aqui, se ele entra com esse time aqui, olha só, deixa eu puxar pra vocês aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a última escalação do Vasco. Tá aqui, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verrete. Você acha, sinceramente, que tomaria essa sapecada que tomou pro Corinthians ontem? Com Coutinho impondo respeito, Nuno Moreira aberto pela ponta, Garré aberto depois com a alteração do Adson, Coutinho voando no meio campo. No momento que ele vem... Claro que seria outro jogo. Porque ele está encontrando um entrosamento para essa equipe aqui. De repente você escala uma equipe alternativa que não vem jogando junto, que não joga junto. Muito abaixo tecnicamente do Corinthians. Claro que ia tomar uma sapecada. Estava escrito nas estrelas o jogo de ontem. Claro que ia fazer vexame. Fez vexame, na verdade. Então, assim, eu acho que as decisões do técnico Fábio Carille são decisões erradas. Não está correto, ele não está correto. Não tem por que poupar jogador agora. Não tem porquê, não vai me convencer disso. Se ele disse lá atrás, na entrevista coletiva, que o Vasco não iria priorizar uma competição com esse tipo de decisão, não vai dar certo. Para mim, eu acho que, tá? Não sei a sua opinião quanto a isso, mas eu acho que não, porque, olha só, não vou priorizar, mas o jogo contra o Corinthians eu vou poupar jogadores. Aí você tem um jogo contra uma equipe mais fraca, em São Januário, que você pode poupar porque você está no Rio de Janeiro e tudo mais, não. O jogo em São Paulo contra um Corinthians, que você poderia arrancar um ponto, o Corinthians estava desfalcado, vai com o time principal, meu Deus do céu. Vai com o time principal. O time que está buscando entrosamento. Um time que está buscando um encaixe. Então a crítica, não tem nem como... Gente, olha só. Não tem como você analisar o jogo de ontem. Outro exemplo, ele tomando uma sapecada no primeiro tempo, ele volta para o segundo tempo com o mesmo time. E o Payet, que não sei o que acontece, não joga nada com a camisa do Vasco, por isso que eu falo, o custo-benefício de Dimitri Payet não vale a pena. Lembra quando eu falava que o Coutinho é craque, vai decidir jogos, está decidindo. É muito diferente de Payet, que entra em campo e, assim, não assume a responsabilidade, não chama o jogo para ele. Ele segurou o Payet o tempo inteiro em campo. Por que não voltou com o Coutinho, com o Verrete, com o Nuno Moreira, com o Adson? Por que não voltou? Tô perdendo 2-0, tem que buscar o resultado. Um tempo esses caras vão dar conta. Não, continuou com o mesmo time. Segurou a postura. Não, gente. Desculpa, mas não. Sabe, então assim, esse pedido de demissão, a informação é interno e agora a torcida também começou. Aí a culpa é do torcedor. O torcedor não tem paciência, Vai pedir paciência pro torcedor do Vasco, mas... Então, assim, é complicado. Não tô aqui para diminuir ninguém, trabalho de ninguém, não sou disso, mas a torcida do Vasco merece respeito. Por quê? Esse tipo de decisão não é legal. O cara tá ali, é profissional, mas se a diretoria entrega o melhor, trabalha com o melhor. Quando você vê, literalmente, o departamento médico do Vasco, por exemplo, Coutinho tá difícil. Aí vai em cima do profissional médico, que diz, tá sofrendo desgaste físico, não tá legal. Dá pra perceber também, o jogador reclama, o jogador fala, não tá dando não, segura um pouco, tô cansado. Não é o caso. Você assumiu essa responsabilidade. Você tá assumindo tal responsabilidade. Depois não adianta ficar bolado na coletiva. Porque o jornalista tá ali pra perguntar. E aí você tem que explicar para a torcida. O papel do jornalista qual é? Por que você escalou esse time? Por que depois de uma intertemporada, no segundo jogo, terceiro jogo, você escala um time alternativo contra a equipe do Corinthians? Aí você vai ficar chateado como um profissional. Sendo que essa explicação você precisa dar para a torcida. Você está dirigindo um clube de massa. E estamos aqui, eu falei já 30 mil vezes isso, gente. Isso aqui é um canal de vascaíno para vascaíno. Se eu estiver chateado, se tiver que cobrar, vamos cobrar. Vamos apoiar. Linha do respeito sempre. Vou respeitar todo mundo sempre aqui. Agora, vamos cobrar também. Porque precisamos de uma postura de Vasco. Vasco. Ele tá
dirigindo o Vasco, ele está no comando do Vasco. Então a diretoria tem sim que colocar o Carille numa mesa e conversar com ele, ó, não vai dar certo. Não vai dar certo. A pressão São Januário é muito grande. Ah, não, os 2 próximos jogos contra o Sport e contra o Puerto Cabelo pela Sul-Americana serão decisivos. Não. Não. Não é assim. Já no próximo jogo, se fizer de novo, ó, não vai dar certo. Já viu que não é a linha do Vasco, não é o que o Vasco procura. Tem que botar na mesa sim. Vai esperar o quê? A vaca ir pro brejo, como diz o ditado aí? A onça beber água de vez? Então, assim, é complicado. Eu ontem, a postura do Vasco em campo ontem foi, assim, vexatória. Alguns jogadores até tentaram, mas eu prefiro não comentar o jogo. Até porque não são titulares. Não são titulares. É aquela questão. Esses jogadores que atuaram ontem saíram da intertemporada e foram direto enfrentar o Corinthians como titulares. Então, assim, eu, sinceramente, quando o Fábio Carille diz que a responsabilidade é dele, é mesmo, e é mesmo, ele tem que assumir mesmo, porque já seria, porque achou o quê? Que alguém em outros canais vascaínos, outras mídias vascaínas, alguém... Ah, não, a culpa não é do Carille. É sim, gente. É sim, gente. Totalmente do Carille. Se ele tivesse escalado o time principal ontem, aí seria uma outra história. Outra conversa aqui no canal. Agora não. Ele resolveu, no terceiro jogo, vou repetir aqui, depois de uma intertemporada, ou seja, ele teve 2 momentos importantes no ano para preparar a equipe. No início do ano ele teve a pré-temporada e uma intertemporada depois do término do Campeonato Carioca. Ele não conseguiu. Ou seja, eu acho até... deixa eu ser mais correto aqui na minha fala. Eu acho até que ele conseguiu, sim, entregar um padrão de jogo para a equipe. A equipe que começou contra o... Exemplo, tá, gente? Contra o Santos. A equipe que começou o jogo contra o Melgar. Beleza. Essa equipe que começa o jogo. Não a equipe que termina o jogo. Que ele, quando mexe, é um monte de lambança também. Então são as decisões dele. Nas alterações da equipe e agora a decisão em colocar um time alternativo contra a equipe do Corinthians. Não foi correto. Não é correto, na minha opinião. Tem que pensar grande. E pensar grande, pensar Vasco não é isso. E o pedido de demissão já está na mesa, né? E aí a responsabilidade não é da torcida que cobra e que pede demissão, e pessoas internas do clube que estão pressionando aí, mais uma vez, um técnico do Vasco. Eu não sei por quê, né, que essas coisas acontecem dentro do nosso clube, sinceramente. Mesmo a diretoria, agora eu vou defender aqui o lado da diretoria, entregando o melhor, né? O melhor, porque o time do Vasco não é feio, o time do Vasco não é ruim. Se tivesse jogado com o Coutinho, não vou entrar mais nesse assunto. Enfim, é revoltante o que aconteceu. Eu falei, vai ser vexame histórico. O Corinthians vai enfiar uns 5, 6 no Vasco. Foi o que eu achei ontem durante o jogo, tá? Eu, Eduardo, tá? É isso, gente. Do mais, eu desejo um excelente e abençoado domingo para todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Peço mais uma vez que deixe o like no vídeo, habilite o sino de notificações, reforça aí a tua inscrição e vamos para cima. Valeu? Vamos com tudo. Saudações vascaínas. Em busca de reforços para fortalecer seu elenco, o Vasco da Gama fez uma consulta recente sobre a situação do lateral direito Emerson Royal, atualmente no Milan, da Itália. O jogador brasileiro perdeu espaço na equipe italiana após a chegada do experiente lateral Kyle Walker, contratado na última janela de transferências. De acordo com fontes ligadas ao clube carioca, o presidente Pedrinho entrou em contato com os representantes de Emerson para entender a viabilidade de uma possível negociação. A expectativa é que, diante da falta de oportunidades no Milan, o jogador veja com bons olhos uma mudança de ares e esteja aberto a ouvir propostas. Emerson Royal tem contrato com o Milan até junho de 2028, mas estaria disposto a deixar o clube em busca de mais minutos em campo. Revelado pela Ponte Preta, o lateral passou também por Atlético Mineiro, Barcelona, Tottenham e pela seleção brasileira, acumulando experiência no futebol europeu e internacional. O Vasco aguarda agora um sinal positivo do staff do jogador para avançar nas conversas e, quem sabe, iniciar as tratativas formais por sua contratação. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O lateral direito, Emerson Royal, seria um excelente reforço para o cruzmaltino? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.